é o nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 3 textos. Primeiro, Miqueias, profeta Miqueias, lá no Velho Testamento, capítulo de número 4, verso 8. Depois você abra Isaías, capítulo de número 5, verso 2. Isaías 5, 2. E um terceiro texto ainda, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 1. Abacuque aí está pertinho de Miqueias, tá bom? Então, você lembrar aí dos textos. O primeiro deles, então, Miqueias 4, verso de número 8. Miqueias 4, 8. Diz assim: a ti, ó torre do rebanho. Lembre-se da palavra torre, tá bom? Monte da filha de Sião. A ti virá virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, Isaías capítulo 5, verso 2. 5, 2. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E o último texto, Abacuque, capítulo de número 2, verso 1. Esse eu gostaria que a igreja lesse comigo. Abacuque 2, 1. Abacuque 2, 1. Leamos juntos, vamos lá? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Pai Santo, o instrumento é falho, mas a palavra é viva e sempre atual, e sempre, ó Deus, pujante, porque divide juntas e medulas. Deus, a tua palavra, Deus, ela separa o sagrado do profano, separa o que é teu, o que é mundo, o que é carne. Ó Deus, e nós contamos com a graça do Senhor, ó Deus, para nos permitir, ó Deus, discernir essa palavra do Senhor nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor fortaleça a vida de cada um aqui e que nisso nós estejamos sendo transformados segundo a graça e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã a nossa fala sobre a prática da vigilância. Prática da vigilância. Por-me-ei na torre de vigia. Louvado seja Deus, quem acompanhou a reunião de quarta-feira, ou presencialmente ou não, o nosso irmão presbítero Edson falou sobre Mateus capítulo de número 25, a parábola das virgens, das nécias e das sábias. Falou sobre ficai apercebidos. Não é isso, né, só Edson? Ficai apercebidos. Mas eu já tinha também na minha programação separado para falar sobre a questão da vigilância. Eu gostaria então de compartilhar com os irmãos sobre esse aspecto que envolve a nossa vida devocional, que envolve a nossa vida com Deus, sobretudo século 21, ano 2021, um cenário catastrófico no mundo, onde dia após dia informações, excesso de informações inadequadas, as tão chamadas fake news, que para nós é sempre mentira. Mentira sempre vai ser mentira, né? E sobretudo aquelas que confrontam o Evangelho e se apresentam como sofismas,
mentiras contadas como se fossem verdades, sendo que permanecem como mentiras. E nós sabemos que a fonte, a origem delas é o diabo, que é o pai da mentira, né? E, amados, então hoje nós precisamos nos colocar, como diz o texto aqui, na torre de vigia. A torre de vigia é estarmos em estado de constante vigilância mental, emocional, comportamental, porque isso vai definir bem precisamente como é que vai constituir a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa vida com as pessoas. Eu quero lembrar que nosso Deus é um Deus vigilante. E no Salmo que foi lido aqui, no Salmo 121, não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nosso Deus é um Deus vigilante. Nosso Deus é um Deus guardador, não dorme, incansável, né? Não dormita aquele que te guarda. E o fato de ser um Deus guardador, ele compartilha conosco o fato de também sermos vigilantes. É uma bênção. Esse é um atributo comunicável de Deus, esse senso de atenção, estado de alerta, não que leva à ansiedade ou algum tipo de preocupação, mas um estado de alerta que nos permite discernir o certo e o errado a partir da conversão. Porque enquanto não tivermos convertidos, nós não conseguimos ver o que é certo. Porque o morto não enxerga, não escuta e não pode expressar nenhum tipo de adoração ao Deus Santo. Aquele que está morto, ele está nessa condição. Paulo fala isso, né? Porém, após a conversão, Paulo vai dizer, ele nos deu vida estando nós mortos. Mas a gente recebe vida, então, a partir da vida em Cristo, é que nós conseguimos enxergar e ver a vida na perspectiva de Deus. E aí passamos a ter esse atributo comunicável de Deus, que é esse estado de vigilância. Falei semana passada sobre o Salmo de número 139, que os 3 atributos que Deus não compartilha conosco, onisciência, onipresença, onipotência, é dele. E a hora que você fala que isso é seu, você busca para si algo que é atribuído tão somente a Deus. E parece que, em função do materialismo dialético, eu vou traduzir isso, em função da premissa do comunismo que joga Deus fora e traz para o homem o poder de decidir as coisas, nos dias de hoje o homem está dizendo assim, eu posso decidir quem vive e quem morre, quem está certo e quem está errado, por conta dessa premissa de que, visto que eu não preciso de um Deus, eu sou Deus, eu atribuo para mim o poder que é de Deus. A partir disso, então, eu posso decidir tudo e sobre todos. Quem vai comer, quem não vai comer, quem vai beber, quem não vai beber, quem vai sair, quem não vai sair. É atribuir para si um poder que, na verdade, pertence tão somente a Deus. E a gente vê, então, irmãos, que nos dias de hoje nós precisamos estar atentos, visto que nós cremos que, quanto à salvação, nós somos monergistas. O que é um monergista? Aquilo que as Escrituras nos ensinam também, lá no livro de Daniel, que só a Deus pertence a salvação. Dele é a salvação, é Ele que nos dá a vida. Então, quanto à salvação, nós cremos piamente que nenhum indivíduo vai a Deus se Deus primeiro não der o passo inicial para que, antes da fundação do mundo, do tempo na história, isso se torne concreto, mediante a ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e traz esse indivíduo à vida. Você só pode dizer que Deus existe porque Deus abriu o seu entendimento, o seu coração, no tempo, na história, permitiu que alguém levasse a palavra e esse instrumento não tem glória nenhuma, a glória tão somente é de Deus. E a partir disso você então passou a ter essa vida que vem do coração do próprio Deus. Por isso que a Missio Dei, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por isso que o apóstolo João vai dizer, nós só amamos a Deus porque Ele nos amou. Nós somos monergistas. Quanto à questão da santificação, aí sim nós somos sinergistas. Ou seja, há uma cooperação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os meios de graça, palavra, batismo, aí
Deus requer de você uma ação, mediante o fato de que você agora está com os olhos abertos, tem os instrumentos necessários, a palavra, a ação do Espírito Santo, o acesso a Deus por meio da oração, para chegar a esse Deus e pedir a Ele socorro, amparo. E quando estiver diante da circunstância de pecado, você então fala assim, entre o pecado e a vontade de Deus, eu opto pela vontade de Deus. Mas você só tem a força para dizer que opta pela vontade de Deus porque o Espírito Santo te capacita para isso. Então, nesse aspecto, nós somos sinergistas. Irmãos, é nesse sentido que nós temos que entender que Deus quer que nós também tenhamos a consciência que tal Ele, Deus, é um guarda que não dorme. Deus quer que nós também sejamos como esses que estão na torre de vigia. E estar na torre de vigia é ter um senso de atenção, um senso de cuidado. Estar na torre de vigia, irmãos, implica no fato de que a prática da vigilância é a arte de tomar todo cuidado para permanecer de pé e proteger-se de uma eventual queda, estar continuamente em sentinela diante das tentações, diante das seduções e dos enganos que muitas vezes vêm sobre nós. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar, Miqueias, capítulo de número 4, Isaías, capítulo de número 5, Abacuque, capítulo de número 2, falando dessa questão de estarmos nessa torre de vigia. O que é a torre? Para proteger o gado, a lavoura, bem como os centros urbanos, os judeus eles construíam torres. E essas torres eram construídas em espaços de vinhas, em espaços de cidades, e em alguns casos, essas torres construídas num espaço urbano de 30 em 30 metros, de forma cilíndrica ou não, a função era para que ali tivesse sempre um guarda, na vinha, para proteger contra as raposinhas, contra os animais, contra os javalis. Quem aqui conhece as plantações do Mato Grosso, interior de São Paulo, onde muitos javaporco, não sei se vocês já ouviram falar disso, eles consomem as plantações de milho, eles vão e destroem tudo. E naquele contexto, em Israel, se construía torres para proteger as plantações. Construía-se torres para proteger as cidades. E quando as torres eram construídas no contexto da cidade, elas eram construídas em 2 a 3 metros fora do muro, para que alguém estivesse ali sempre atento diante dos inimigos que poderiam vir e rondar e tentar destruir aquela cidade. No livro de Neemias nós temos descrições como essas. As torres, portanto, serviam como proteção contra animais selvagens, contra ladrões, contra invasores. A vigilância era de dia e de noite, ininterruptamente. E os guardas ansiavam, tal qual o Salmo de número 130, quem se lembra do Salmo 130, verso 6, fala assim, que a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. É uma metáfora para dizer assim, eu anseio Deus. Não sei se você já trabalhou na madrugada, eu já tive um bom tempo trabalhando na madrugada, pegava da 0 hora até as 8 da manhã, e, gente, o dia que nós estávamos no turno da noite, a gente fica ansioso para poder ir para casa, para poder dormir, porque cansa. Às vezes você quer manter-se acordado, e você tinha que estar no estado de vigilância o tempo todo por conta da produção. Deus, irmãos, quer nos ensinar na sua palavra que nós precisamos estar nesse estado de vigilância. Interessante que Mateus capítulo de número 21, verso 33, na parábola dos lavradores maus, os donos da casa, o dono da casa, ele teve a seguinte ação, segundo Mateus 21, 33. Ele plantou a vinha, ele cercou a vinha, ele construiu um lagar, os regos, para que as águas pudessem vir, e por fim ele construiu a torre. Por que construiu a torre? Para deixar sempre alguém no estado de vigilância. Então, irmãos, todos devemos ter esse cuidado. Todos somos chamados, a partir da conversão, a sermos esses vigilantes. E essa vigilância tem a ver com a nossa própria vida com Deus.
nossa própria vida com Deus. E quando nós não temos essa atenção, pode acontecer algum tipo de queda, algum tipo de fragilização, algum tipo de pecado, algum tipo de escândalo. E via de regra, Jesus disse que nos últimos dias seria impossível que não viessem os escândalos. E essa advertência de Jesus é exatamente por falta de vigilância de muitos cristãos, de muitos que servem a Deus. Irmãos, a vigilância, ela não deve ser confundida nem com medo, nem com ansiedade. O medo é a fobia, eu fico com medo, atormentado. A ansiedade, eu fico assustado, estado de angústia o tempo todo. Não, não é isso. Não é que Deus quer que você fique nem com medo e nem ansioso. É apenas uma dose equilibrada de cuidado, comedida e tal qual nós temos quando Paulo vai nos ensinar. Quem hoje se sente seguro na posição, acautele-se para não cair. Numa outra tradução, aquele que está em pé, veja que não caia. Esse estar de pé, a metáfora é, você está mantendo a sua vida com Deus, você está mantendo a sua devoção, mantendo a sua fé, seu amor a Deus, seu amor ao próximo, seu amor à palavra, esteja atento, não titubeie sobre isso, não cochile sobre isso, esteja sempre atento a essa realidade que te mantém na presença do Senhor nosso Deus. Até porque, irmãos, primeiro, Paulo vai nos ensinar isso, e as Escrituras também vão nos ensinar acerca de que é vaidade também aquele que diz que está sempre bem. E a gente corre o risco de nos orgulharmos e corremos o risco de ceder a algum tipo de tentação. Então, esse estado de vigilância é necessário. Depende de uma avaliação pessoal, nem muito otimista e nem muito pessimista. E por meio, então, da vigilância, o crente permanece nesse estado de alerta, atento o tempo todo, enxerga o engano da autorredenção, que seria obras, e enxerga também o cuidado de Deus sobre a sua vida. É um exercício de natureza preventiva que associa humildade à prudência. Humildade à prudência. É por isso que quando as Escrituras falam acerca de alguém que cai, as Escrituras vão nos ensinar o seguinte: cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, quando alguém for tentado, não diga, sou tentado porque Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, nós temos que ter essa vigilância espiritual. E aí, irmãos, nessa vigilância espiritual, nós temos, por exemplo, algumas falas de Jesus sobre essa necessidade. Jesus insiste muito nessa prática. O imperativo de Jesus é vigiai, como foi dito aqui na quarta-feira, e repito aqui, Mateus capítulo de número 25, verso 13. Nós temos a necessidade de estarmos sempre de sobreaviso, vigiai, a todo tempo, porque não sabeis o dia nem a hora. Ele está falando, Jesus falando, estejam vigilantes. Nós temos Marcos capítulo 13 também, trazendo para nós esta informação, estai de sobreaviso. Jesus também falando isso, estai de sobreaviso. Nós temos, irmão, momentos em que Jesus, no Getsêmani, naquele lugar de oração que ele está com seus discípulos, ele está orando e Jesus está pedindo o seguinte: olha, eu não quero vigiar sozinho. Presta atenção, gente, na fala de Jesus. Eu não quero vigiar sozinho. Ele, Jesus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, ele chama os discípulos que estavam ali próximo a ele, Tiago, João, Pedro, e fala: vigiai o quê? Comigo. Irmãos, o que isso me chama a atenção? O Filho de Deus está falando, vocês que são pecadores, vigiem comigo.
Eu não quero vigiar sozinho, eu não quero estar nesse estado de atenção o tempo todo sozinho. Eu quero que alguém esteja comigo. Se Jesus disse isso, quem é você para falar assim, pastor, eu tomo conta da minha vida, ninguém deve se ocupar com a minha vida, com a minha história, ninguém precisa orar por mim, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. É alguém que está falando assim, eu não preciso de nada. Eu não preciso desse estado de atenção o tempo todo. Gente, Jesus está falando com os discípulos no Getsemane. Orem comigo. Vigiai comigo. Busquem o Senhor comigo. Porque o Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne... Jesus chamando a atenção, irmãos, de cada um de nós, que nesses dias tão difíceis, se você se tornar alguém que esteja sozinho, sem esse estado de vigilância, a primeira coisa que eu quero dizer, você vai ser uma presa fácil para o capeta, para o diabo, para a carne, para o inferno. Você será uma presa fácil. E a presa fácil significa que o diabo ruge como um leão em devorar, procurando uma presa, um indivíduo, alguém para devorar. Imoralidade, questão sexual, questão que envolve aspectos de mau uso das coisas, tirar do outro aquilo que não é seu. Sem esse estado de vigilância, irmãos, nos tornamos presas fáceis. Paulo também falou sobre vigilância. A ordem para vigiar não está apenas no ensino de Jesus, ela encontra-se também nas falas de Paulo, tanto no discurso dirigido aos presbíteros em Éfeso, Atos capítulo de número 20, verso 31, Paulo está chamando a atenção dos presbíteros, dizendo, vigiai e lembre-se das admoestações que vos dei. Vigiem e tenham em memória as admoestações. Paulo falando acerca da liderança. Paulo falando em 1 Coríntios capítulo de número 16, de número 13, acerca do sede vigilantes. Paulo falando em Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 6, ele fala, vigiemos, ele se inclui, nós precisamos estar juntos. E aí, irmãos, vários outros textos, quando o Senhor nos ensina, sede sóbrios e vigilantes, Pedro capítulo de número 5, verso 8, a igreja de Sardes, uma igreja que recebe uma exortação, e nessa exortação Jesus chama a atenção para que ela possa estar vigiando. Depois de glorificado, Jesus declara, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as vestes, para que não ande nu e não vejam as tuas vergonhas. Então Jesus falando no último livro da Bíblia acerca de vigilância. Parece-me que no primeiro livro da vida, no primeiro livro da Bíblia, Adão e Eva não vigiaram. E a falta de vigilância e atenção em relação às ordens de Deus, a palavra do Senhor, tornou aquele primeiro casal passível da morte física, da morte espiritual, da morte eterna. E a consequência disso, por representação, por cabeça federativa da raça humana, todos nós passamos a ter as mesmas condições que Adão e Eva. Não vigiaram, sofreram as consequências pela falta de vigilância. Mas, amados, ainda bem que nosso Deus é um Deus que, quando Ele, no seu plano, estabeleceu a história, Ele não só estabeleceu a questão da criação e da queda. Deus, nosso Deus, estabeleceu o princípio na história da redenção, a criação, queda e redenção. E a redenção ocorre quando, por meio de Jesus, nós temos essa bênção, esse atributo comunicável de Deus, que é a possibilidade de estarmos atentos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, estarmos em estado de vigília. Aí vem os textos que nós lemos há pouco, no início dessa fala, onde o Senhor chama cada um de nós a estarmos na torre de vigia. Torre de vigia. Jesus associou, irmãos, o verbo vigiar conjuntamente com o verbo orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar.
E ele fala o motivo: para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. São duas atividades, portanto, irmãos, que se misturam e se completam. Não adianta você falar assim: eu estou atento, se você não ora. Ou estou orando, se você não vigia. Não basta orar, é preciso vigiar cuidadosamente. Não basta vigiar, é preciso orar para alcançar sabedoria e poder para vencer as tentações e as provações. Então as duas coisas acontecem concomitantemente, juntamente. Eu preciso orar e preciso vigiar. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele edificou torres de vigia e cavou cisternas porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Essa é uma descrição lá de Crônicas, capítulo 26, 10. E essa associação entre torre e cisterna. Na torre eu estou num ponto alto, observando o que está acontecendo. A cisterna eu tenho o quê? Tenho água. A oração, eu tenho alimento, eu tenho devoção. Na torre, eu estou atento ao que está acontecendo. Então as duas coisas estão conjuntamente. Na descrição de Isaías, ele pega a vinha, ele sachou a vinha, ele arou a vinha, ele fez um lagar e pôs uma torre. Então tinha água e tinha atenção. Nós corremos o risco, irmãos, de sermos tão operativos, tão dinâmicos no fazer, que muitas vezes nós esquecemos das cisternas. E eu tenho muito receio, confesso que como pastor, eu tento estimular ao máximo a devoção, porque muitas vezes nós somos consumidos por ligar a nossa vida no piloto automático do ativismo religioso, do ativismo familiar, do ativismo social, e aí a cisterna, ela está lá e a gente não tem tempo de ir na cisterna. A gente fica atento a tudo, a trânsito, as contas, as agendas da igreja, agendas da família, agendas da escola, agendas do trabalho, e a cisterna está lá. E às vezes nós nos envolvemos com tanta coisa e a cisterna está cheia, e nós não vamos na cisterna. A cisterna aqui, irmãos, nessa metáfora, é a oração, é a devoção, é a busca da presença de Deus sobre a nossa vida. E caso contrário, irmãos, o que pode acontecer é que, se não olharmos para as cisternas e formos a ela, e se não estivermos na torre de vigia, nós vamos apenas ligar nossa vida no piloto automático. E às vezes pode estar acontecendo uma catástrofe espiritual perto de nós ou em nós, e a gente não está nem atento a essas questões. Áreas as quais quero pontuar, bem simplesmente, que nós temos que ter vigilância. Salmo 141, verso 3 fala assim, acerca da nossa boca. É preciso vigiar a nossa boca. Põe guarda, Senhor, a minha boca. E vigia a porta dos meus lábios. Vigiar o que eu falo. Vigiar o que eu falo. Eu tenho dito, e aí posso dizer de cátedra, quando você tem pessoas que falam que querem, às vezes elas vão ter que escutar aquilo que não querem. Mas é importante a gente tomar muito cuidado com as nossas palavras, com quem, quando e como a gente fala. E aí, se a gente não vigia, quantos relacionamentos não foram cortados, conturbados, porque não teve sabedoria na palavra. Na palavra. E às vezes a gente tem que se retratar por conta disso, da maneira como a gente colocou aquela palavra. Põe vigia a nossa boca. Segundo, quando nós temos o apóstolo Paulo falando em Filipenses capítulo 4, verso 8, é preciso vigiar a nossa mente, a noia, metanoia, noia é mente. Quando a gente brinca, fulano e tal é noinha. Noinha é um termo vulgar para falar, olha, fulano e tal, ele é uma pessoa que está fora da realidade. É um usuário de droga, noia é mente. E aí a Bíblia fala assim, vigiar a nossa mente. E Paulo vai falar assim,
é preciso vigiar a mente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, vigia, meu irmão. Nós estamos sendo bombardeados pelas mídias sociais, pelos canais de TV, de tanta coisa ruim, de tanta coisa podre, de tanta carne ruim. Não é pão, é comida podre. E nós temos muitas vezes trazido essa comida podre para a nossa mente, que domina a nossa mente, domina os nossos pensamentos, e não é nada puro, não é nada amável, não é nada de boa fama, não é nada de virtude e de louvor que engrandece o nosso Deus. Muito pelo contrário, vai trazer consequências espirituais para a nossa vida, e bem provável que aquilo, pelo enxovalhar de conteúdo ruim, daqui a pouco você está doente emocionalmente, porque você está pondo tanta coisa podre na sua mente, tanta coisa ruim na sua mente. Então, vigie a sua mente. Terceiro, vigiar o nosso olhar. Jesus nos ensinou, Mateus, que os olhos são a janela da alma. Aqui vai entrar um monte de coisa boa e coisa ruim. Mas aí, a Bíblia nos ensina isso. É preciso vigiar o olhar, não porém uma coisa vil, uma coisa injusta diante dos meus olhos. Estarmos atentos ao nosso olhar. É preciso vigiar o patrimônio religioso. Talvez hoje você já tenha ouvido algumas expressões tipo capital social. O que é um capital social? Ou capital econômico, ou que tem a ver com capital pessoal, capital intelectual. O que é um capital? Fato hoje, você está aqui na escola dominical. Espero, Deus, que a fala seja instrutiva, que agregue, que acrescente. Você está acrescentando conteúdo à sua fé e à sua vida. Isso é aumentar o seu capital espiritual, a sua reserva de conhecimento, de entendimento, de percepção, de análise da realidade espiritual. Se você hoje vai para uma faculdade, você está agregando capital intelectual. Se você tem aquele zelo em relação a pagar as suas contas, fazer as coisas certas, se você tem um capital pessoal, que quando você for fazer um currículo, está ali. Se você é alguém que não pratica crimes, que faz tudo certinho, for fazer um concurso público, você está isento. Então você tem capital pessoal, capital intelectual, e para nós aqui, um capital espiritual. Esse capital é tudo que agrega, tudo que faz você crescer. Mas hoje em dia, irmãos, nós temos aí uma descrição de um mundo que não quer que você tenha capital nenhum. Não tenha capital moral, não tenha capital intelectual, não tenha capital emocional, não tenha capital espiritual. Então é um mundo que, tal qual Jesus vai ensinar em João 10:10, que Satanás, ele veio para quê? Roubar. Então esteja atento, porque o que Satanás quer é destruir todo o capital que você tiver. Todo. Não tem um valor que Deus tenha colocado na sua vida que o diabo não olhe para isso e queira destruir. Não tem nenhum que Deus restaurou por meio da cruz, por meio da redenção, que Satanás não queira destruir. Quer ver? Família. Marido e mulher. Macho e fêmea. Estão tentando destruir esse capital moral, ético. Família. Constituindo outros modelos. Valores. Os jovens que estão aqui na igreja sabem disso. Como é bênção, irmãos, você construir uma família onde você faz tudo certinho, namoro, noivado, casamento e sexo, mas os moços hoje estão sendo bombardeados para não pensar em pureza sexual. Querem destruir esse capital. Querem destruir esses valores. Hoje,
a tal chamada lei de Gerson, que foi ensinada e protagonizada por uma empresa de cigarro lá atrás, que o importante é tirar o quê? Vantagem em tudo. Isso foi introjetado na cultura do brasileiro, nossa, em que esse capital inadequado está tão introjetado, entranhado nos valores da cultura, que desde a pessoa mais simples, que fura fila, que passa a perna no outro, que recebe um troco a mais, em vez de devolver, ele toma para si, e que vai para as instâncias superiores, que chega num deputado, num senador, que chega nas autoridades, em que todo mundo agora quer tirar o quê? Vantagem. Irmãos, não perca o seu patrimônio religioso. Não perca o seu capital espiritual. Mais ou menos o que nós temos aqui na descrição de Apocalipse 3:11. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É preciso vigiar o trato dispensado ao sexo oposto. As mulheres jovens, como irmãs, com toda a pureza, os mais velhos, também jovens. Muitas vezes nós desprezamos as gerações. Parece que alguma geração ficou tão mal resolvida dentro da gente que a gente tem que atacar as gerações. Se somos velhos, atacamos os jovens. Se somos jovens, atacamos os velhos. Se somos crianças, atacamos outras. Ninguém precisa atacar nenhuma geração. Resolva o que você talvez viveu ou não viveu na sua, mas não precisa atacar as gerações que estão aí. É preciso valorizar, irmãos, porque nesse sentido nós estamos o quê? Lidando com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Estamos agindo com moderação, com amor. Isso tem a ver com essa vigilância. Vigiar, irmãos, o nosso tempo. Vigiar o tempo. Quando Efésios capítulo de número 5, verso 16, fala o quanto nós precisamos remir o tempo, que os dias são maus. Remir é cuidar, administra bem o seu tempo. Cuida bem do seu tempo. 24 horas. Mais ou menos 8 para dormir, 8 para o trabalho, 8 entre lazer, outras atividades, mas não concentra o seu tempo restante em alguma coisa que não vai agregar à sua vida, que não vai fazê-lo crescer emocionalmente, espiritualmente, nos relacionamentos. Administre bem o seu tempo. Vigiar o tempo. Amados, hoje as distrações estão aí. E as distrações são exatamente para fazer com que você perca a concentração naquilo que é essencial. E se você não estiver atento a isso, certamente o tempo vai passar e você vai olhar para trás e dizer, nossa, eu vivi e não construí nada. Eu vivi e não aprendi nada. Eu vivi e nada foi agregado à minha vida. Sabe por quê? Talvez administrou mal o seu tempo. É preciso vigiar as oportunidades. As oportunidades. Se você pode se tornar livre, Paulo fala, então aproveite a oportunidade. 1 Coríntios capítulo de número 7, verso 21, tem essa premissa. Estar atento às oportunidades, ao cenário, mas para estar atento ao cenário do que acontece à minha volta, eu preciso avaliar cada circunstância, ter a sabedoria que Salomão diz, analisar todo um cenário, isso é um quadro de atenção. Porque, irmãos, às vezes as pessoas, elas, por falta dessa atenção, elas perdem grandes oportunidades, relacionamentos, oportunidade de fazer o que é certo, fazer o bem, oportunidade de servir a Deus, oportunidade de tomar uma decisão correta, porque falta atenção. É preciso vigiar a fé. 2 Coríntios 13, 5. Examinai se estáis realmente na fé. Examinai-vos a vós mesmos. Daqui a pouco participaremos da ceia. O apóstolo Paulo ele chega a dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Esse autoexame é necessário. É preciso, irmãos, vigiar as nossas intenções, os meios,
a qualidade do trabalho, a correção doutrinária e o zelo. Quando nós temos aqui, ou até mesmo dentro dessa premissa nossa, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar. Esteja atento. Irmãos, é preciso vigiar as coisas tidas de menos importância. Menos importância. Por que a torre era construída também no contexto da vinha? Porque vinham as raposinhas, e o livro de Cantares faz uma alusão das raposinhas, bichinhos pequenos, que vinham devagarzinho, vinham sorrateiramente, e quase que imperceptíveis, e vinham nos campos, nas lavouras, e aquelas raposinhas, elas devoravam, elas destruíam a plantação. As raposinhas, a metáfora delas, são aquelas coisas que a gente acha que não tem importância nenhuma, que não vai afetar a nossa vida com Deus, a nossa vida com o próximo, a nossa vida com a nossa família, a nossa vida com a igreja. Não tem nada a ver. São pequenas coisinhas, ninguém está vendo. E aquelas raposinhas, irmãos, elas têm um poder de destruição terrível. O velho ditado, né, que quem conta um conto, aumenta um ponto. De grão em grão, ditados populares que nós entendemos, de grão em grão, galinha, mas é de coisa pequena, coisa pequena. As raposinhas têm essa metáfora de Cantares, capítulo de número 2, verso 15, que são circunstâncias pequenininhas, e que sorrateiramente aquilo vai solapando, aquilo vai destruindo, aquilo vai consumindo o que foi estabelecido, foi construído. É preciso ter vigilância. E por fim, irmãos, para nós encerrarmos aqui, é preciso ter vigilância em relação aos nossos calcanhares de Aquiles. São aquelas áreas vulneráveis que estão no fundo do coração humano. Você se lembra que Jesus diz assim, Marcos capítulo 7, verso 20, que é do coração do homem que procedem os maus desígnios, lá de dentro. Às vezes a gente está tão preocupado com o que está fora, mas Jesus, ele é cirúrgico, né? Tal qual a fala de domingo passado, Salmo 139, Deus onisciente, onipresente, onipotente, sonda-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, prova-me, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Gente, Jesus é cirúrgico, aquilo que ele fala é de dentro da gente que procedem os maus desígnios. E nós que somos presbiterianos, nós cremos no primeiro ponto da doutrina da depravação dos homens. Nós cremos que o pecado afetou tão tremendamente a raça humana como um todo, toda a raça humana. E talvez o que nós estejamos vendo hoje seja cada vez mais, à medida que a graça de Deus é rejeitada, aumenta-se o pecado. À medida que o evangelho é rejeitado, à medida que a palavra de Deus está sendo escorraçada, à medida que a palavra está sendo desprezada pelas autoridades, pelas nações, pelos países, porque a palavra é o meio de graça com o qual Deus vai refrear o pecado no mundo. E à medida então que se rejeita a palavra, aumenta o quê? Então você consegue entender o cenário que nós estamos vivendo hoje? Imoralidade, corrupção. O que estão fazendo com os cristãos no mundo? O que estão fazendo com a igreja? O materialismo dialético, o homem é esse homem que não precisa de Deus. O materialismo dialético de Karl Marx é esse homem que não precisa da intervenção soberana de Deus, mas o homem é tudo sobre tudo. Pressiona-se o evangelho, despreza-se o evangelho, aumenta o pecado. E aí a gente está vendo cada vez mais coisas absurdas acontecendo no mundo. Falta de amor, falta de fé.
E é nesse sentido, irmãos, que apesar de nós sabermos disso, nós temos que estar atentos para aspectos vulneráveis da nossa vida cristã. Encerro com uma fala da mitologia grega. Quando se fala de Aquiles, Aquiles tinha pais, conforme a mitologia grega, seus pais eram deuses. E Aquiles, quando nasceu, haveria de ser banhado num rio que lhe dava a ideia da eternidade, a ideia de que ele seria um super indivíduo, um super homem, diante daqueles embates. Aquiles nasceu, seus pais então foram até as águas do rio Estige, segundo a mitologia grega. Então, pegaram Aquiles de ponta cabeça, pegaram dos pés e mergulharam Aquiles nas águas poderosas e milagrosas da eternidade. Só que Aquiles foi mergulhado apenas até os seus artelhos, ou seja, o seu calcanhar não foi mergulhado de um todo. E conforme a mitologia grega, nas guerras de Troia, Aquiles enfrentou muitos dos seus inimigos porque ele era o super-homem. Ele era forte, ele era corajoso, audacioso, e nenhum dos outros opositores o venciam. Até que alguém entendeu que era possível destruir Aquiles. E a maneira de destruir Aquiles é encontrar o seu ponto fraco. Encontrar o ponto fraco. E alguém encontrou o ponto fraco de Aquiles. Ao descobrir o ponto fraco de Aquiles, um flecheiro foi lá e soltou a flecha. E foi para onde? Calcanhar. Exatamente no ponto nevrálgico que fragilizava e que poderia destruir Aquiles. Calcanhar, na verdade, não tem. Nós temos a jugular, né? Que corre aqui a nossa perna e que se de alguma forma for cortada, se não tiver uma intervenção imediata, sangra. Aquiles foi flechado nos pés e sangrou, até que Aquiles veio a ser derrotado e destruído. Irmãos, cada um de nós precisa estar atentos que, apesar do fato de estarmos tomados pela graça de Deus, pelo Evangelho do Senhor Jesus, cada um de nós sabe onde é o nosso calcanhar de Aquiles. Cada um de nós sabe, tal qual falei semana passada, onde Paulo diz que ele tinha um ponto fraco. Uma doença nos olhos, estomacal, mensageiro de Satanás que chegou para esbofetear. Nós temos na mitologia grega essa história, nós temos na Bíblia uma descrição de alguém, um personagem tão vívido e tão emblemático como Paulo, que falou, olha, quando eu sou fraco, é que sou forte, porque eu sei que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então, irmãos, quando nós olhamos para um texto, a prática da vigilância, é para que nenhum de nós despreze, conforme a mitologia, o seu ponto de vulnerabilidade. Uns a fala, dinheiro, sexo, orgulho, soberba, não consegue falar com ninguém, se relacionar com ninguém, pessoa difícil. Você sabe que é um ponto vulnerável? Então faça como Paulo. Deus, o teu poder se aperfeiçoa na minha. Então você me dá força para lidar com isso. Eu quero lutar contra isso. Eu não quero ser vencido por isso. Eu não quero que esse ponto vulnerável me exponha a ponto de causar escândalo na igreja, causar escândalo na minha família, causar escândalo no Evangelho e muito mais. Esse ponto de vulnerabilidade me afastar do Senhor. Afastar-nos de Deus. Então, irmãos, fica aí essa
palavra nesta manhã, que nos alerta à prática da vigilância. Amém?